É claro que ninguém jamais pode ser justificado pela tentativa de guardar as leis judaicas, porque Deus mesmo disse que o justo viverá pela fé. Gente, a paz do Senhor, agora nós vamos ler, né, o capítulo 3 de Gálatas. Vamos lá, vamos ler então? Olha só, está escrito assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Por que vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente, como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo morrendo na cruz? Só gostaria de saber uma coisa: vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou pela fé naquilo que ouviram? Hã? Olha só o que ele está falando. Vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou pela fé naquilo que ouviram? Eu fui pela fé naquilo que eu ouvi, né, da palavra de Deus, e eu busquei, né? Olha só, será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa em obedecê-las agora os fará cristãos mais fortes? Vocês sofreram tanto pelo evangelho e agora vão simplesmente jogar tudo pela janela? Mal possa acreditar nisso. E eu lhes pergunto de novo: aquele que lhes dá o poder do Espírito Santo e opera milagres no meio de vocês, faz isso como resultado das suas tentativas de obediência às leis judaicas ou pela fé com a qual receberam a palavra? Gente, olha só. Aquele que lhes dá o poder do Espírito Santo e opera milagres no nosso meio, né? Ele faz isso com o resultado da gente praticar as leis judaicas ou pela fé com a qual receberam a palavra? Pela fé, né? Pela gente crer. Olha só, Abraão teve a mesma experiência. Ele creu em Deus. A chave do sucesso é a gente crer em Deus, sem ficar procurando provas, né? Tem gente que fala assim, eu não acredito, eu não creio. Não, creia em Deus, né? Isso lhe foi creditado como justiça, né? Isso vai ser creditado para nossa vida como justiça se a gente tiver fé. E não precisa da gente ver para a gente crer, essa fé já está dentro de nós. O próprio Senhor, o próprio Deus já colocou isso dentro de nós. A fé é necessária para a gente crer no Filho dele, né? Glória a Deus por isso. Daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé. São aqueles que têm fé. Não é aqueles que guardam as leis judaicas, é aqueles que têm fé, que crê, que acredita, né, no Filho de Deus. As escrituras previram esse tempo quando Deus justificaria também os gentios mediante a fé. A fé, mediante a fé, ele nos justificaria. Ele, o Pai, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele nos aceitaria mediante a fé no Filho dele, mediante aquele sangue de Cristo, né? Deus falou a esse respeito a Abraão muito tempo atrás, quando disse: eu abençoarei aqueles que em todas as nações confiarem em mim como você. Abraão não viu, mas ele creu em Deus. Nós não vimos, mas nós cremos em Deus, nós cremos na palavra de Deus, né? Olha aí. E assim a gente vai ser abençoado. Aqueles que têm fé, gente, são muito abençoados porque eles confiam em Deus. Às vezes eles podem até ser chamados de loucos, né? De doidos, né? Porque creem em Deus. Mas isso é o que? É vitória. Eles serão abençoados. Deus vai abençoar aqueles que confiam, aqueles que têm fé. Olha aí. E assim acontece. Todos aqueles que são da fé
participam da mesma bênção que Abraão. Olha que lindo! Todos aqueles que são da mesma fé participam da mesma bênção que Abraão. Homem de fé, recebeu. Olha aí, se você tem fé, você vai receber sua vitória, né? Então, a oportunidade é a fé, gente. Eu acho que a grande questão da humanidade é a incredulidade, a falta de fé, né? Aí tem gente que vê os sofrimentos, tudo que acontece no mundo e fala: mas por que Deus deixa acontecer tanta coisa ruim no mundo, né? Mas será por que o povo não lê a Bíblia e não obedece a Deus, né? Tudo que Deus fala aqui pra gente não fazer é pro nosso próprio bem. Tudo que Deus fala na palavra de Deus, não faça isso, não faça isso, ele sabe por que ele está falando aquilo. A gente não sabe o porquê, mas Deus sabe, porque foi ele que nos criou. Foi ele que nos enviou para a terra e ele deixou um manual de vida para a gente ler, praticar e assim a gente ter uma vida abundante na terra. Aí o povo fica vendo sofrimento porque os juízos de Deus são justos. Deus é justo, o juízo dele é justo também, né? Por quê? Porque as pessoas não querem o bem, as pessoas não querem Deus, querem fazer do errado o certo, né? Aí depois Deus permite acontecer as coisas e o povo não sabe por quê. Mas será por quê, né? Nós temos um Deus justo, um Deus santo, um Pai exigente. Como todo pai quer que os filhos obedecem, Deus também quer que nós obedecemos a Ele. E é devido a essa obediência. Por quê? Porque Deus criou os céus e a terra. Ele nos criou e nós somos sua criação, né? Então, nós fomos formados em Cristo para o Senhor. Então nós temos sim que obedecer a Deus, dar a honra, a glória devida a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Quem não obedece a Deus, quem não ama a Deus, quem não segue a palavra de Deus, ele realmente é um rebelde. Quem que fez isso? Né? Quem não quis? O inimigo. Ele não quis. Então essas pessoas que não querem obedecer a Deus, sinto muito, é complicado, né? Olha só. Já aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-los estão debaixo da maldição, pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que, em qualquer tempo, quebrar uma só das leis que estão escritas no livro da lei, né? Tá lá em Deuteronômio 27, 26. E é verdade, gente, a gente não consegue guardar tudo ao pé da letra. A gente não consegue obedecer todas as leis. Então, maldito é aquele que quebrar uma só das leis. Pensa o tanto que isso é sério. É muito sério. Então, o caminho, a porta para isso é Jesus. É Jesus, não tem como, é ele, a gente tem que entrar por ele, porque a gente não consegue obedecer tudo. E ele foi quem obedeceu a Deus, ele foi quem agradou a Deus em tudo. Ele obedeceu todas as leis, ele seguiu todo, ele fez toda a justiça, né? Então, é por ele, por isso que nós aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador, porque foi ele quem levou, olha que graça maravilhosa, foi ele quem levou os nossos pecados, porque a gente não consegue praticar a lei, e se a gente quebrar uma só delas, a gente vai ser maldito. Então Jesus veio em nosso lugar e já praticou, ele já ele cumpriu toda a lei, né? Então é só crer, acreditar no Filho de Deus com muita fé. Porque, conseguinte, é claro que ninguém jamais pode ser justificado, isso ficou claro, ganhar o favor divino, né? Isso ninguém jamais pode ser justificado pela tentativa de guardar as leis judaicas, porque Deus mesmo disse que o justo viverá pela fé, o justo viverá pela palavra de Deus, o justo viverá por meio de Jesus Cristo, né? Que Deus enviou seu Filho para nos salvar. Então, olha só, como esse caminho de fé é diferente do caminho da lei? Verdade, né? Como diz as Escrituras, aquele que praticar o que a lei manda, viverá por ela. Entretanto,
Cristo nos comprou e nos redimiu. Olha só, ele nos tirou, né? Ele nos redimiu da maldição da lei. Porque se você quer tentar obedecer a lei, você tem que ficar sabendo o seguinte: se você quebrar uma só dela, você, né, tá ferrado. Então, entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei. Olha aí. Quando se tornou maldição em nosso lugar, Jesus tornou maldição em nosso lugar. Olha só. Por que está escrito nas Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? No madeiro. Está lá em Levítico 18:5. Agora Deus pode abençoar os gentios também com esta mesma bênção que ele prometeu a quem? A Abraão. E todos nós podemos receber o Espírito Santo prometido por meio da fé. Olha aí. Glória a Deus, nós podemos receber o Espírito Santo por meio da fé, tá vendo? Caros irmãos, mesmo na vida diária, uma promessa feita por um homem a outro, se estiver escrita e assinada, não pode ser mudada. Depois disso, ele não pode acrescentar coisa alguma. Assim, Deus fez algumas promessas a Abraão e ao seu descendente, falando de Jesus aqui. E notem que não diz que as promessas eram aos seus filhos, como diria se estivesse falando de muitos, mas ao seu descendente, a saber, Cristo. Eis o que eu estou procurando dizer, a promessa de Deus de salvar por meio da fé, tá vendo? Por meio da fé. Olha aí o grande plano de Deus, né? Essa é a promessa de Deus de salvar por meio da fé. E Deus escreveu e assinou esta aliança. Não podia ser cancelada e nem mudada. 430 anos mais tarde, quando a lei foi dada por Deus, olha aí, 400 anos. Você vê que a fé foi dada, foi Abraão que teve essa fé antes da lei ser escrita, né? Antes de Moisés vir. Então, olha só, a promessa de Deus, né, de salvar por meio da fé. E Deus escreveu e assinou esta aliança, não podia ser cancelada nem mudada. 430 anos mais tarde, olha aí, quando a lei foi dada por Deus. Se a obediência a essas leis pudesse nos salvar, já não dependeríamos da sua promessa. Tá vendo? Deus, porém, concedeu-a de graça a Abraão, pois ele aceitou a promessa de Deus por meio de quê? Da fé. Então, qual é o propósito da lei? Qual é o propósito da lei? Ela foi acrescentada depois que a promessa foi dada, a fim de mostrar aos homens quanto eles são culpados em quebrar as leis de Deus. Entretanto, esse sistema de lei era para durar somente até a vinda de um mediador, isto é, Cristo, o Filho de Deus, a quem a promessa de Deus fora feita. Esta lei foi entregue por anjos, porém não é necessário haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa. Deus, porém, é um. Então, as leis de Deus são contra as promessas de Deus? Naturalmente que não. Se nós pudéssemos ser salvos por suas leis, então Deus não precisaria ter nos dado um meio diferente de nos libertarmos. Olha aí. Mas as Escrituras sustentam que todos nós somos prisioneiros do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse concedida aos que creem nele. Tá vendo, gente? Mas as Escrituras sustentam que todos nós somos prisioneiros do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse concedida aos que creem nele. Então, os que não crê, tá difícil, né? Mas antes que chegasse essa fé, nós éramos prisioneiros da lei.
estávamos sob a custódia da lei, né? A custódia da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Jesus. Assim, as leis judaicas eram nosso mestre e guia, né? Um tutor, era tutor, até que Cristo viesse para nos dar uma posição correta perante Deus, né? Que a gente fosse justificado, olha aí, por meio da nossa fé. Fé, gente, se não tiver fé, não adianta. Olha só, mas agora que já veio a fé, não precisamos mais daquelas leis para tomar conta de nós, né? Ou não estamos mais sob o controle do tutor, tá vendo? Porque agora todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, né? Olha aí que lindo, né? E o porquê fomos batizados em união com Cristo, somos revestidos por Ele, tá vendo? E os que fomos batizados, nós que fomos batizados, né? Ó, em união com Cristo, somos revestidos por Ele, tá vendo? Já não somos mais judeus nem gregos, nem escravos nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres, porém somos todos iguais. Olha aí, somos um em Cristo Jesus. Tá vendo? E agora que somos de Cristo, somos verdadeiros descendentes de Abraão. E todas as promessas que Deus fez a ele pertencem a nós. Todas as promessas que Deus fez a Abraão pertencem a nós por causa de Jesus Cristo, né? Gente, esse foi o capítulo 3 de Gálatas. Que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.